à 4ª temporada da Lu Concept Podcast. Super especial, gravada aqui no Rio de Janeiro, focada em maternidade, paternidade, família e assuntos relevantes para a gente fazer uma sociedade melhor e que os nossos filhos cresçam de maneira mais harmônica e em um lugar mais justo. Hoje, a minha convidada, que aliás, ela foi também uma mãe da minha vida, ela é uma mãe da minha vida. Ela é super, super, super carioca, só de vivência hoje, porque ela é santista como eu, vem de Santos, ela é fisioterapeuta, ela é mãe de 3, mas ela tem uma história muito legal, porque com 16 anos, 15 anos, ela conheceu o então namorado, atual marido com quem ela está a vida inteira, que é o Diego, que ele é um jogador profissional, que muito rapidamente ele foi para a Europa e ela ficou namorando 6 anos à distância, completando a faculdade, até que mudou de vez. Teve 2 filhos na Alemanha, se engajou na causas de refugiado sírio. Hoje tem um projeto lindo no Rio de Janeiro, também que capacita crianças, ajudando pessoas a terem questões emocionais muito melhores. Enfim, ela é maravilhosa, tem muita história para contar. Muito bem-vinda, Bruninha! Muito obrigada. Te admiro demais como empresária, como mulher, como mãe. Obrigada. Como essa mulher sonhadora que põe a vida em prática, sabe? Então é um prazer estar aqui. Obrigada, é uma honra para mim. Amém. Super obrigada, Carters, que é minha parceira aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Fazem roupas lindas, incríveis para o dia a dia, para festinha. Eles estão apoiando no projeto aqui, o podcast no Rio de Janeiro. E também a Criogênesis, que é uma clínica de coleta de células-tronco e de armazenamento, que, aliás, é muito importante, mamães, papais futuros, que conheçam os benefícios da célula-tronco, né? Que no futuro pode prevenir ou pode até tratar doenças como até leucemia. É muito importante conhecer para poder tomar as decisões, né, na hora do parto, porque a coleta no cordão umbilical faz muita diferença. Muito obrigada aos apoiadores. E eu quero muito que a Bruna conte aqui essas histórias que eu mesma tô curiosa, porque eu soube da última que foi aqui, Carioquinha. E esses 2 na Alemanha. Me conta primeiro esse processo todo, assim, né? Dos 16, indo pra Europa, esse namoro à distância. Bom, a história é essa mesmo. Eu namorei o meu marido atual, né, Diego, desde os meus 15 anos. Então, eu namorei ele 6 anos à distância. Ia e voltava da Europa. Contei pra você, fiquei muito presa em alfândega, porque as pessoas ficavam surpresas, né? A Polícia Federal, mas o que essa menina vem tanto aqui fazer, né? E, na verdade, era pra visitar ele. E aí, quando a gente decidiu casar, eu falei, nunca mais eu vou passar nenhuma fase da nossa vida, do nosso relacionamento longe de você. Uhum. E aí, eu logo engravidei, a gente casou, em 1 mês eu tava grávida. Na Alemanha? Casei na Itália, com ele na Itália, e aí logo a gente mudou pra Alemanha. E aí, foi até uma surpresa, assim, porque eu fui numa médica alemã, bem dura, assim, e ela falando comigo, você é brasileira, né? Você vai querer parto cesárea, você vai querer voltar pro Brasil. Ela estava acostumada com esse perfil, e eu falei, não, eu vou ter meu filho aqui e eu vou ter da maneira que Deus quiser. Então, se a senhora falar que eu posso ter um parto normal, é isso que eu vou ter. E foi um parto normal lindo. Com essa mesma médica? Com essa mesma médica, com uma parteira russa. Enfim, E você entendia a Não, língua? muito louca. Aí eu chamei uma amiga minha portuguesa, nascida na Alemanha. Então, ela conseguiu me ajudar ali, traduzir certas coisas. Porque eu falo que nessa hora da dor, você não fala nem português direito, né? Nem a língua mãe direito. Quem se entende a alma, só pode. Quanto mais você traduzir alguma coisa. Mas foi uma experiência incrível. Eu sou fã da cultura alemã, eu sou fã do país Alemanha. E sou muito grata por ter tido meus 2 filhos lá, Davi e Mateu. E foi com a mesma médica? Com a mesma médica. E eu costumo falar, eu acredito muito, né, no poder da palavra. Porque meu parto foi tão precioso, assim, 6 horas de trabalho de parto, tudo fluiu super bem. Quando eu pari o Davi, eu falei, nossa, se eu tivesse o 2º filho, eu queria que fosse aqui novamente. O Diego foi transferido para a Espanha, a gente passou um período lá. Quando eu engravidei do Mateu, a gente retornou para essa mesma cidade, para esse mesmo time. E eu tive o Mateu no mesmo hospital, com a mesma médica, com a mesma parteira. Você chegou a falar alemão? Você fala alemão? Eu falo um pouquinho. Eu brinco, e é engraçado isso, que eu falo legumes, frutas, pediatra em todos os idiomas que você quiser. Agora não me põe pra assinar um contrato que aí eu não vou falar nada. Sim. Mas assim, restaurante, supermercado, padaria, pediatra é comigo mesmo, em qualquer idioma. Que tu focava pra aprender. Exato. Ô, Bru, uma coisa que a gente comentou aqui no começo é... Tá, então você se formou, né? Você esperou, você podia, teoricamente, né? Uma doidinha a mais, talvez, com 15, 16 já fosse. Não ficaria nessa vibe, porque você se formou, né? Aí você abriu mão, né? Chegou nesse momento que você abriu mão, ou teve algum momento que você chegou a atuar como fisioterapeuta, chegou a pensar em atuar?
Eu amo a minha profissão, fisioterapia, mas eu não me vejo atuando mais. Eu me especializei em neurologia infantil, que é Legal. uma área muito difícil, pesada. Sim. Hoje em dia, eu sou parceira e voluntária da obra social Dona Meca, que é aqui no Rio de Janeiro. Ela é um orfanato de crianças especiais. Então, assim, quem quiser a dica de uma instituição séria para ajudar, para ser voluntário, é essa a minha dica. Boa. Obra social Dona Meca. E lá, às vezes, eu sou voluntária, mas hoje em dia eu não me vejo mais atuando. Você chegou a atuar? Sim, 1 ano só, estágio, nunca remunerado. Eu Tá. tenho esse clima good vibes, sabe? Aham. Mas isso foi antes de tu ir. Então, quer dizer, no momento que você decidiu ir, você falou, não, eu vou realmente abrir mão da minha carreira, porque eu vou viver com ele, que é o homem da minha vida, e tá bem, tá super bem contratado. Foi essa a decisão. Foi essa decisão, mas eu acredito muito nesse projeto família, sabe? E cada vez mais eu tô internalizando que se o Diego é o profissional que ele é, a referência que ele é, porque ele teve uma família sólida ao lado dele, né? Sim. Ele conseguiu deixar os filhos com... e viver o que tinha que ser vivido em todos os países, com todas as vitórias, mas frustrações, né? Que toda contratação, toda troca de países traz. Sim. Então, eu acredito muito nesse poder da família e da mulher. Que a gente tá nessa submissão. E não é uma missão abaixo. É uma missão abaixo da que foi destinada a ele. E eu fui muito feliz fazendo essa escolha. Você teve uma experiência, gente, viveu várias culturas, você viveu várias, abriu a cabeça de uma maneira que quem fica no lugar só não tem essa chance, né? Se tem uma palavra pra gente, eu costumo falar resiliência, né? Porque aonde Deus mandou, a gente foi e se adaptou e enxergou e exaltou o melhor lado, o que tinha de positivo, o que era mais bonito. Então, assim, eu sou muito grata a todos os países que eu passei. A gente morou em Portugal, Alemanha, Espanha, Itália e Turquia. E, assim, eu não tenho o que falar. Foi períodos maravilhosos na nossa vida. Vocês tinham suporte? Você tinha suporte, assim, por exemplo, do time, alguma coisa psicológica? Eles ofereciam, isso não rolava? Sim, os times, geralmente, eles disponibilizam algum tradutor, né? O que, por exemplo, na Alemanha e Turquia era mais necessário. Mas acaba que não é meu perfil, eu me jogo mesmo. Incomoda, né? Tu ficar com alguém ali resolvendo pra você. Exato. E eu falo que isso fez com que meus filhos fossem corajosos também. E o Diego seguro também. Eu me via em festinha infantil turca, sem falar um ai com as pessoas, mas estava lá, estava curtindo, estava dançando. Sim. Enfim, eu admiro demais a cultura turca também. E aprendi a viver, sabe? Em cada país que a gente esteve. Então, eu tinha esse serviço disponível, mas não é que eu solicitava muitas vezes. Poderia. Poderia. Sim. Ô, Bru, e aí, como é que você chegou nessa questão social? Porque você é muito engajada, né? Inclusive, a gente vai chegar no teu projeto. Aí você contou dos refugiados da Síria. Conta esse episódio. Justamente por isso, né, Talu, eu acho que toda mulher tem essa voz, né? Nossa, você só é esposa, você só é mãe. Que é o julgamento, esse só, né? Exato, só, que é muita coisa. Vamos combinar, mulherada. A gente é muito foda. Foda mesmo. Eu achei que não podia falar, mas não, a gente pode tudo. que pode. Porque, cara, a gente dá conta de tudo. Eu falo, você tem que ser mãe, você tem que ser empresária, você tem que ser empreendedora, você tem que ser uma boa gestora do lar. E gostosa. Ainda quer ficar gata. Isso, cara, é desumano às vezes. É puxado, tá? Puxado. E aí eu sempre tive essa veia, assim, voluntária. Sempre. Até mesmo pra ver acontecer, pra esse meu senso de gratidão também muito forte. Então, eu gostaria sempre de retribuir o que eu estava recebendo nos locais, né? E na Turquia foi o lugar que eu consegui ser mais eficaz. Porque eu peguei o boom dos refugiados sírios. E foi uma passagem aqui que eu faço questão de falar. Quem quiser visitar a Turquia, gente, é um lugar maravilhoso. É incrível a cultura, minha mãe amou lá, as praias são lindas, a comida maravilhosa. E as praias são quase gregas, né? Porque a Turquia faz fronteira com a Grécia. Então, uma praia linda, eu estava nessa praia, Bodrum, uma praia quilométrica, e foi uma cena que viralizou na internet de um menino afogado na beira da praia. Os sírios estavam tentando fugir da Síria, né, de todas as maneiras possíveis e imagináveis,
E esse menino se afogou e foi parar nessa praia. E aquilo, assim, meu coração cortou. Porque eu falei, cara, eu tô aqui desfrutando. E olha a gente batalhando pela vida, né? E aí eu fiquei com aquilo no coração. E aí, uma coisa que não era tão nítida na Turquia, a gente passou a ver em Istambul. Muitos pedintes, né? Muitas pessoas no semáforo e tal. E eu falei... E era tudo sírio. Era uma loucura isso. E lá é muito frio. Enfim. E aí eu falei, cara, como eu posso ser eficaz? Como que eu posso ajudar esse povo a se socializar, né? E aí eu falei... Cara, vou dar aula de inglês para essa turminha. Identifiquei um bairro perto de onde eu morava. Tinha uma casa com várias crianças turcas. E eles não falavam turco. Só falavam um sírio. E eu não falava turco nem sírio. Eu falei, vamos... Bem louca. Eu vou com meu amor e minha vontade. Eu vou com meu amor, com a minha vontade, com meus lápis de cor, com as minhas canetinhas. E vamos dar um jeito disso acontecer. E isso é muito lindo também, porque o meu inglês é bom, mas não é fluente igual o da Talu, né, Não, gente? amor, não vem não me confunde que não é bem assim também não, tá? Então, tudo que meus filhos aprendiam na escola, porque eles estudavam em escola internacional, eu pegava e propunha para essas crianças. E assim, foi lindo, porque essas crianças, essas mães começaram a conseguir se comunicar com todos ali. Que bacana, Bru. Muito legal. E eles me encaravam como uma professora. Então, é agora que a gente vai ter aula, é agora que a gente vai brincar. Tu levava, tipo assim, tinha um horário, você fez uma coisa meio que coordenadinha, assim? Sim, total. Semanal, 2 vezes por semana. Eu levava as cadeirinhas e a mesinha dos meus filhos. Às vezes, colocava no meio da rua. Até que uma síria abriu a própria casa e deixou fazer na sala da casa dela. Não, assim, foi tão precioso esse momento, Talu, porque assim, de 3 crianças a gente foi para 15. Claro. Aí depois uma outra família chamou a gente para fazer isso com as adolescentes. E a cultura síria, muçulmana, é delicada para adolescente, né? Porque essas meninas já estavam todas prometidas em casamento. Meu Deus. Com 14, 15 anos. E lidar com isso, né, Bruna? Não, muito doido. Meu muito Deus, doido. você conseguir digerir, né? Porque como é que você faz? Mas levar um pouquinho de esperança, levar um pouquinho de amor. E eu fico muito feliz, porque o muçulmano, ele segue Maomé, né? E eu sei que essas pessoas ouviram falar de Jesus através de mim, sabe? Porque eu falava... Quem eu acredito? Elas falavam, Maomé, eu acredito em Jesus. Jesus é amor, Jesus veio para servir, Jesus veio para perdoar. Então, eu fico com aquele sentimento gostoso, sabe? De tipo, eu sei que eu semeei uma sementinha ali naqueles corações. Isso foi por quanto tempo, Bru? Foi 2 anos. Caramba, cara. Eu tenho bastante foto, bastante vídeo. Que legal, bem legal. Que bacana. Você nunca postou essas coisas? Agora tem postado? Sim, eu tenho que repostar, porque tá as pessoas pra trás, não lembram, né? mas eu não vi isso. Isso é incrível. Eu porque, vou repostar. Assim, e é uma experiência pessoal absurda, né? Cara, assim, é muito legal, né? Imagino. Porque é isso que você falou, eu tive coragem de ter uma atitude. É isso. E isso é disponível para qualquer um, né, Talu? Eu fico muito incomodada com as pessoas que ficam só pontuando o que tá errado. Isso. Você, como uma cidadã brasileira que mora nos Estados Unidos, imagino que vê isso muito, né? Nos Estados Unidos tudo acontece. Nossa, pararam na faixa para eu atravessar, você não vê lixo, não sei. Lindo, maravilhoso, admiro pra caramba lá também. Mas, pô, começa a fazer aqui. É isso. Começa a ser a transformação que você quer ver, É isso. né? Então, eu acredito muito nisso. E eu sei que em cada lugar que a gente passou, além do Diego, sim, colher profissionalmente, financeiramente, a gente deixou um pouquinho da gente, sabe? Não, muito um pouquinho legal. de amor, um pouquinho de empatia por uma nação que recebia a gente tão bem. Né? Ô, Bru, mas você já tinha esse lado teu de generosidade, de vontade de se envolver com causas. Você acha que o nascimento dos seus filhos aflorou? Teve algum momento que você falou, nossa... Ou foi na hora dos filhos? Assim, qual foi o momento que você viu e falou, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa? Porque tem uma coisa que você não se aguenta, né? Quando você quer fazer. Você fala, cara, eu preciso... Quando deu essa chave, assim? Cara, sabia que você tá me fazendo uma pergunta que talvez eu nunca tinha parado pra refletir, mas faz total sentido. Porque eu acho que nasce um filho, nasce uma mãe, né? Isso. E nasce uma idealista, uma pessoa com propósito, uma pessoa que quer sim ver uma sociedade evolução, melhor, né? É isso. quer evolução e quer também ensinar através de exemplos, né? Não Sim. adianta eu falar, filho, come brócolis, come batata, se você não faz, né? É isso. Então eu via muito isso. Como que eu posso tirar meus filhos da bolha, né? Porque, querendo ou não, e graças a Deus por isso, a gente tem condições
de ter boas escolas, de ter bons médicos, né? De ter boas viagens. Claro. Mas não é a realidade. Então, como eu mostro para eles fora da bolha? E aí foi quando eu realmente falei, não, eu preciso ser mais eficaz em atitude, em exemplo. Então, e você vê, Bru, essa experiência que eles tiveram, embora pequenos, se eles estivessem aqui no Rio de Janeiro em tempo integral, eles nunca teriam essa mínima noção, porque falando é diferente de vivendo, né? Toda essa experiência que eles tiveram. E você sabe que isso é muito doido, né? Porque às vezes, eu não sei se você se identifica com essa fala, mas eu sou muito boa em enxergar a virtude do outro, o valor do outro. Mas aí, quando você vai falar de você, você fala... Eu, às vezes, dou uma travadinha. Uma coisa que eu tô trabalhando isso, né? E por ter como marido o Diego, que é uma referência, que é uma pessoa que todo mundo admira, que é inspirador. E que sim, é inspirador, que eu sou esposa dele, posso falar. Ele realmente é um homem admirável. Eu, às vezes, silenciava esse meu lado, sabe? De tipo, não, é tudo dele. O holofote é dele. O holofote é dele e tal. E aí, o meu filho mais velho, Davi... veio com uma redação da escola. E isso eu até postei, vou te marcar. Ver. E ele escreveu um texto lindo sobre mim, sabe? Eu falei, caraca. Nem você imaginava. Nem imaginava. E assim, então, tipo, aquela sensação, tá valendo a pena? Sim, sim. Aí você começou a sentir orgulho de você. Sim. Mais claro, mas assim, eu vi esse reconhecimento. Legal. E essa pergunta que você fez, você quer ser melhor para os seus filhos? Sim, eu quero ser muito melhor. E eu quero que meus filhos sejam ainda melhores do que eu. É isso mesmo, é sobre isso. Eu tava falando com o Humberto, que ele é um pai preto, né? E ele se descobriu autista. E o filho tá com o espectro autista, e ele se engajou na causa preta mesmo. E a gente tava falando sobre o fato do filho, né? E sobre o fato dos preconceitos. Do que, tipo, ele sofreu preconceito. O racismo é uma coisa, né? O filho sofrer, a dor é maior. Então, tudo é muito louco, mas assim, eu não vejo a lógica de mães serem grosseiras com mães, sendo que tá todo mundo na mesma dor, no mesmo medo, na mesma vontade de evoluir, né? Então, esse podcast materno, sobretudo que eu tô trazendo paterno, é muito pra gente lidar com as dores, entender as dores pessoais e as dores que a gente não quer que os nossos filhos passam. E, obviamente, eu não quero que os filhos dos outros passem. Então, como que a gente consegue fazer isso com pessoas sendo melhores e trazendo para que eles já queiram ser melhores de pequeno? Porque a gente vai aprendendo no dia a dia, né? Cada vez que eu lido com uma experiência, eu falo, meu Deus, aprendi, isso eu não quero mais fazer, isso eu quero ser melhor. A gente vai errar. Mas se eu aprender e tomar consciência e melhorar na próxima, eu já evoluí. Perfeito. Né? Então, acho que é isso. A maternidade, eu acho que bota a gente nesse lugar de buscar evolução. Perfeito. Não nessa submissão, a gente deixa um pouquinho a nossa prepotência de lado, né? Isso. E vê que a gente é um eterno aprendiz, Exatamente. Né? Eu compactuo totalmente desse seu pensamento. Eu quero ser melhor para os meus filhos, porque eu ainda quero que eles sejam ainda melhores, sabe? E eu entendi que isso é só através do exemplo. Não adianta você falar. Total. E, Bru, mas eu vi que eu tenho visto muito vocês fazendo, você e o Diego fazendo, e ele tá te dando super holofote, te mostrando o quanto que você é impactante. Não sei se ele já fazia, mas talvez agora como você quis se mostrar mais, porque você falou, é engraçado eu ter tantos seguidores, porque eles me seguem por causa do Diego. Exato. E agora você se colocou nesse lugar, e você tem muito a dizer, né, Bru? Porque assim, o que tem de meninas novinhas que namoram com meninos que querem ser jogadores, ainda nem são, por exemplo, né? Você tem as que, de repente, estão naquele lugar de você há 20 e poucos anos atrás, sei lá, e que, de repente, estão perdidas e você pode ser uma inspiração. Mas e quantas são aquelas que o menino ainda começou a jogar lá na Varta, não sei aonde, né? Que nem sabe se um dia vai ser, que ela já se inspira em você, que uma coisa que você fale já pode levar ela pra vida inteira. Então, cara, é muita influência, Bru. E o Diego te dando esse holofote, você percebe? Ai, percebo. Não, é verdade. E fico feliz. E assim, ainda digo mais, sabe, Talu? O Diego teria 1000 possibilidades, eu 100 mil. Claro. Ele 1 milhão e eu 10. Sem dúvida. Entendeu? Até pela quantidade de acessos. Né? Mas assim, eu digo... Exato. Eu digo muito por... você precisa ser uma pessoa que realmente confronte. Que você fale a verdade. Porque de bajuladores a vida tá cheia. Sim. E eu sei que eu fiz a diferença ao lado do meu marido sendo essa pessoa verdadeira. Sim. Puxando ele pra terra, sabe? De tipo, isso não tá legal, volta. Sim. Vamos recomeçar, vamos recalcular a rota. Sim. Então, se eu posso dar uma dica pra essas meninas que estão começando, enfim, que tem, né, um namorado à distância, é isso. Essa é aquela pessoa
pessoa que seja o porto seguro, sabe? Que seja a autenticidade. Sim. E uma coisa que eu costumo também dizer, que antes de você ser esposa, namorada, você é amiga. Claro. A amiga não mente, não omite, não Torce a dissimula. favor, né? Exato. Encoraja. É isso. Né? O teu parceiro, ele não tá num cabo de guerra. Não tá é numa rival, esquece. Exato, tá numa parceria de vida. Então, É como isso. a gente pode caminhar junto, né? Como a gente pode somar um pro outro. Com certeza. E realmente, eu vejo esse lado. A nossa até vontade de voltar pro Brasil depois de 12 anos na Europa é ver que você ser relevante no seu país é muito significativo, sabe? É muito poderoso. Porque se você quer ver transformação, começa pela tua casa, né? Claro. E com certeza, lá fora a gente conseguiu fazer coisas pontuais e tal, mas a liderança, a referência que o Diego adquiriu aqui e a gente, como família, tá colhendo, é muito lindo. E eu sei que sementinhas estão sendo espalhadas, sabe? Total. Não, e talvez começou agora. Tipo assim, Exato. talvez toda a trajetória veio pra chegar aqui, Exato. entendeu? E daqui pra frente a missão é outra. É. Entendeu? E tá lindo, porque eu tenho visto. Amém. Diego, gente, pra quem tá acompanhando e não sabe, Diego, ele era o jogador do Santos. Que ele era pivete na minha época de pivete. E aí chegou aqui como jogador do Flamengo. É. Jogou em vários times europeus. Eu vou falar melhor, Conta. tá? Que a Talu não tá tão por dentro. Não tô assim. mesmo. Na verdade, o Diego foi o campeão brasileiro mais jovem do Brasil. Olha isso, gente. Valoriza, respeita o cara. Valoriza o cara. Respeita o cara. Um cara do Palmeiras agora acabou de bater essa meta, mas até então era Ele dele. era o cara. 17 anos. Olha. Ele subiu pro profissional com 16. Que foi na época que vocês estavam juntos. Exato. E com 19 ele já foi pra Europa. Caramba. Então, assim, foi tudo muito meteórico, né? Ele era todo lindinho também na época. Todo lindinho, era a época das jeguetes e cacazetes. O Cacá é nosso amigo. Sabe aquelas capas de capricho? Aquelas revistas? Da nossa época. Exato. Da nossa não, mais minha do que tu é mais nova que Não, eu. eu assinava, Mas, meu ô, Deus, Bru, era- e deslumbramento? Porque assim, você era novinha, que isso é um lugar também interessante. Porque assim, você era super novinha. Ele tava no auge e adolescente, que é o quê? Ser popular. É. Né? E vocês estavam numa cidade, que eu sou de Santos, né? Eu vivia ali, meu irmão ainda tá ali, minha mãe. Então, aí, em Santos, não é que, tipo, tudo bem, Rio de Janeiro também, até por causa da proporção dele, mas era um lugar que, cara, era um Pelezinho da época, bonitinho. Tipo, né? Famosão. E você namorada com a mesma idade, né? Como foi? Teve algum deslumbramento da parte dele, da sua parte? Como é que foi essa fase? Cara, tem muitas histórias, eu acho que eu ficaria dias aqui contando. Bom, as histórias é que, tipo, chamavam ele pra ir pra programa, e aí o assessor do Santos vinha, nossa, é muito programa, né? Eu vou selecionar pra vocês. E aí ele e o Robinho falavam, não, a gente quer em todos. Tipo, eles estavam empolgadaços. Bomba nós! Empolgadaços, assim. O meu namorado, que era o meu namorado, o meu amigo de infância, que ia Vocês já pra eram praia amigos? comigo. Sim, que ia pra praia comigo. Do nada, não conseguia mais ir pra praia. Não conseguia mais pôr o pé na praia. Não conseguia ir pro shopping. Então, assim, foi realmente muito deslumbramento. Foram muitas tentações, Mas da parte de muita vocês proposta. dois? Mais dele, né? Mais Te dele. deu medo na época? Muito, muito. Depois que ele saiu, né, do Brasil, eu fui pra apresentação dele e voltei. Eu ficava nesse esquema, indo e voltando. E aí eu voltava pro Brasil, não tinha rede social naquela época, né? Eu ia pro meu ônibus, pegar meu ônibus pra ir pra faculdade e tal. E aí, pô, menina bonita, nova, né? Nossa, e aí, vamos sair? Não, eu tenho namorado. Quem é teu namorado que ninguém nunca vê? Aí eu falava quem era meu namorado, aí eu falava, Mentira. tá de brincadeira. Cadê? Que teu namorado, assim? A ponto de eu levar álbum pra provar. faculdade. Falar, ó aqui meu namorado, ó, folhei aqui. Tipo, olha que vergonha, gente. Mas eu não sei se é melhor ou se é pior não ter rede social na época. Entendeu? Eu fui muito feliz. Eu conseguia, assim, desligar, sabe? Estava na Europa com ele, eu vivia aquilo ali 100%. Eu voltava pra minha realidade, eu vivia aquilo 100% e com muita gratidão. Eu fui essa pessoa, talvez um pouco... Não sei, eu criei meu mundo de Bob, meu bambu luar, e vivi e fui muito feliz, assim, bom. sabe? Foi precioso. E acredito que esse processo fez eu realmente ter certeza do que eu queria, sabe? Do casamento que eu ia encarar, das provações que eu ia viver. Porque, assim, quando a gente fala morar na Europa, todo mundo acha lindo, né? Mas, cara, é difícil pra caramba. É muito difícil. Cada vez que você volta pro Brasil, você vê a sua mãe mais envelhecida, a sua avó envelhecida, um ente querido seu que
morreu. Então, assim, é difícil você perder esse time da sua vida, da sua família base também, sabe? Então, assim, eu imagino que você sente isso, né? É uma decisão muito importante, porque por um lado você tá cuidando da sua família, né, a sua, só que a sua família anterior, você tá longe, você não tá mais vivendo aniversários, Dia das Mães. Exato, datas especiais. Você não tá mais ali, Então você tem que fazer aquele tempo de qualidade, vale muito a pena. Eu acredito que eu fui intencional nisso. Eu estava aqui, eu estava na Europa com o Diego, eu estava lá e vivia, assim, maravilhosamente bem. Perfeito, perfeito. Bru, aí vocês decidiram, como é que foi? Foi uma decisão vir pro Brasil? Ele foi convidado pelo Flamengo? Como é que foi essa, vamos voltar pro Brasil? Isso é bem bonito, ele até hoje em dia ele tá palestrando já, e uma parte da palestra ele fala sobre isso, né? Sobre paixão, sobre o que faz teu olho brilhar, o que te gera aquele sentimento, né? E depois de 12 anos na Europa, ele viu que ele já não estava mais apaixonado com esse olho, com esse brilho no olhar, com esse entusiasmo. E aí ele tinha um sonho de ainda disputar uma Copa do Mundo e representar um grande time do Brasil, que era o Flamengo. E aí, cara, foi assim, um debate em família que eu super apoiei ele, porque eu sei que o Diego é esse entusiasta e eu sou essa idealista, sonhadora também, então tamo junto. E aí foi quando a gente decidiu de voltar pro Brasil. Mas tipo, era a fase de quebrar contrato? Tava em fim de contrato? Na verdade, não. A gente entrou no meio do ano aqui no Flamengo. Foi uma decisão mesmo, uma negociação que teve que ser feita. Muito intencional, porque quando falam, voltar pro Brasil, pro time como um Flamengo, uau. Sim, o Flamengo é o que é hoje em dia. O Diego veio numa reformulação, numa repaginação de diretoria, de clube mesmo, de instituição. Então, ele comprou um projeto que estava em andamento e poderia não ter dado certo. Mas voltar para o Brasil também é voltar para os seus problemas sociais, para os xingamentos que você vai entender. Sim. Porque uma coisa é você ser xingado em turco, outra coisa é você ser xingado em português, sabe? Ofendido. Toca mais na alma, exato. Então, são vários fatores que você realmente tem que estar muito segura de falar, não, é isso que a gente quer. E a gente unido, a gente é imbatível, então bora lá. E foi o que a gente fez. Ai, que bacana. E faz quanto tempo isso, Bru? Cara, quase 7 anos, acredita? Caramba. Aí ele veio pro Flamengo, e qual foi a decisão Eu tô perguntando isso pra gente chegar na tua... É uma ONG, Bru, que você tem? É, um projeto social. Projeto social. Então, vocês vieram, aí a Leticinha chegou também. Vai fazer 2 anos já? Vai fazer agora em julho. Vai fazer em julho, né? Que foi quando eu te conheci aqui no Rio, na pandemia, né? Exato. Aquela doideira, gente. Graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo. Então, e aí, quando foi a decisão dele se aposentar? Por quê? Então, na verdade, assim, muita coisa aconteceu, né? O Flamengo foi o time que o Diego mais tempo ficou. Conquistou um posto de liderança, assim, muito bonito, muito especial. Viveu coisas aqui que nunca havia vivido. Tem até um documentário no YouTube chamado Mosaico, Diego Ribas. Quem quiser saber mais da nossa história, tá lá. Porque é muito lindo. Exato. Muito lindo. E aí, quando ele conquistou o tão almejado título, que não foram um só, foram 12. Uau! Aí ele falou, cara, eu acho que é hora de encerrar. E o que é muito lindo, sabe, Talu? Porque o Diego encerrou por cima. Claro. Assim, ele teve propostas de mais 3 times brasileiros. Ele teve 2 propostas dos Estados Unidos. E a gente decidiu, não, a nossa missão no futebol acabou por aqui. Agora começa uma nova fase. Perfeito. E justamente por ser muito fiel aos valores dele. De tipo, cara, eu não vou conseguir mais entregar o que eu entreguei. Eu não vou mais conseguir ser tão disciplinado, tão focado. Então é hora de parar, porque senão não vai ser eu. E isso eu me orgulho demais dele. Não, perfeito. Aí, Bru, conta. Aí vocês chegaram... Você tem esse projeto social há 5, então foi 2 anos depois da sua chegada. Foi, né? Isso, 2018, exato. Mas como foi? Começou? Por que começou? Perfeito. Todo lugar que a gente foi, eu tentei ter algum engajamento social, enfim. Aqui não foi Já diferente. foi julgada por isso, Bru? Muito. Tipo, ela vem a Patricinha, mulher do jogador, querendo dar uma de... Exato. Tipo, os julgamentos que a gente ouve. É verdade, mas eu acho que a constância, ela depois cala, né? O Legitimiza, julgamento, claro. Exato. E aqui no Brasil, eu falei, eu não quero ter uma fama ou uma visibilidade social pro meu umbigo, pro meu status. Não é. Eu acredito que não é por isso que Deus nos colocou nesse posto, sabe? Então, o Diego já com uma referência muito boa, e eu com a minha história de vida, eu sou muito amiga de um rapper chamado Bjork. E ele sempre faz músicas e me apresenta.
pra mim e pro Diego, como assim? E aí, o que vocês acharam da música tal? E a gente sempre, muito legal, tal, não gostei tanto. E aí ele me apresentou uma música chamada Enquanto Fôlego Houver. Que é o nome do seu projeto. Que é o nome do meu projeto. E eu falei, cara, isso não é só uma música. E ele não sabia da minha história, Talu. Essa música fala sobre prevenção ao suicídio e valorização da vida. O meu pai cometeu suicídio quando eu tinha 7 anos. Uau. Então, aquela música falou demais comigo. Eu falei, cara, isso não é só uma música, isso é um projeto. E aí foi quando eu usei a visibilidade do Diego e saí igual uma louca, mesma que fez a turminha de inglês na Síria, ligava para as escolas municipais e estaduais aqui do Rio e falei, eu sou Bruna, esposa do Diego Ribas, eu tenho um projeto social, posso apresentar na sua escola? E foi assim que o projeto começou. Que legal, Bru. E a gente chegou a ganhar prêmio do Globo, aparecemos no Jornal Nacional. Que máximo. E hoje em dia o projeto o projeto é engajado na causa da prevenção do suicídio. Todo mês tem um símbolo, né? Uma cor. O Outubro Rosa é o mês mais famoso. Sim. E o setembro é o Setembro Amarelo. Então, a gente usa o mês de setembro para fazer ações em escolas. Mas a gente viu, Talu, que hoje em dia as questões emocionais não são mais uma coisa limitada a um mês. Imagina. De jeito nenhum. Eu costumo falar, os nossos pais foram a geração da AIDS, a gente é a geração do câncer e os nossos filhos vão ser a geração das doenças emocionais. E a gente tem que estar alerta a isso. Quanto mais cedo a gente intervir, mais eficaz a nossa geração vai ser para prevenir, sabe? A exposição que os nossos filhos estão tendo através de rede social, a pressão de tudo, de ser perfeito, de ter corpo, de ser curtido, né? Exato. De ser famoso, de tudo. De informação. É muito doido. Então, a gente tem que intervir o quanto antes. Sim. E é muito doido, assim, porque igual, você é Rio de Janeiro, né? 40 graus. Você vai para uma escola, ver uma criança de moletom, se você arregaçar a manga dela, ela vai estar com sinais de automutilação. Então, isso é muito comum. É muito comum. Você tem uma equipe multidisciplinar contigo, Bru? Exato. A gente encaminha para psicólogos. A gente, hoje em dia, tem a patente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Que legal. Ela valida o nosso projeto. E a gente está agora com metas de expandir isso, de criar um método de treinamento para os professores. Que legal, Então, Bru. a gente está num período, assim, de reformulação. Mas eu estou muito feliz, muito grata. E dá sentido a tudo que eu vivi lá atrás, sabe? Aquela louca idealista que queria fazer chover, acontecer. E hoje em dia eu me vejo relevante no meu país e levando essa mensagem de vida. Porque se eu conseguir vencer essa dor, esse trauma, ser dona da minha história, as pessoas também conseguem. É isso. Que interessante, Bruno. Eu não sabia dessa história, mas essa história do seu pai faz todo sentido com todo o resto, inclusive, né? Você vai lá numa dor e consegue transformar ela numa missão. Exato. Eu falo que eu transformei a minha dor em amor. É isso, é maravilhoso. E sabe que tá tão interessante pra mim? Porque, assim, várias histórias eu já sabia pincelada, várias eu tô sabendo agora. E é tão louco, porque essa edição desse podcast, eu te convidei uma menina que não sei se você conhece, a Fanny, que ela contou aqui que ela teve casos de abusos sexuais na infância, tipo, dos 6 aos 15, quase. Por mais de eram 3. E aí ela desenvolveu obesidade, enfim. Ficou com compulsão alimentar, emagreceu, tá super bem. O marido tem super parcela de contribuição na parceria dos dois. E ela contou, depois na rede social, todo o processo de abuso. Ela faz terapia, óbvio. E aí a gente conversou sobre isso. O fato dela ter colocado pra fora todo esse trauma, esses abusos que ela sofreu, óbvio que não resolve. Tipo, mentalmente não sara, né? Mas aliviou e mudou completamente a vida dela. Ela já tá com 3 milhões de seguidores no TikTok. Tipo, ela fala com meninas que sofrem a mesma coisa. As meninas também estão com compulsão alimentar. E ela conseguiu transformar, está transformando essa dor numa potência que se ela tivesse ficado calada e mutilada o tempo inteiro, imagina, daqui a pouco chega numa depressão, num suicídio. Exato. Então, se a gente consegue sair das cinzas, né? Se você consegue plantar essa semente que a pessoa possivelmente já sofreu muitos abusos emocionais, enfim, bullying, seja em casa, seja, né, às vezes sexual, o que seja. Mas essa criança, para chegar num lugar ali de depressão, se não for um problema realmente neural, alguma coisa, né? Sofreu muito impacto ali. Perfeito. Alguém tem que chegar nesse lugar e falar, cara, peraí, vamos te resgatar. Porque senão vai pra morte mesmo. Se não for, morre vivo.
E a dor conecta, né? Porque todo mundo tá vencendo a sua batalha, né? Eu isso. falo, a gente sai na rua, a gente não sabe qual a batalha que aquela pessoa tá vencendo. Todo mundo tem um. Todo mundo tem uma. É isso. E a gente precisa ter um pouquinho mais de empatia na prática, sabe? De falar, não, tá tudo bem. E quando eu, Bruna, vou numa escola e humanizo a minha história e falo, ó, a Bruninha que vocês conhecem na rede social é feliz pra caramba. Mas todo dia ela lida com essa dor, sabe? Claro. Porque todo dia meu pai me faz falta. Claro. Só que eu escolhi vencer ela. Claro. Eu escolhi transformar ela em amor. Eu escolhi ser potência, sabe? Falar para os meus filhos que eu sou dona da minha história. É isso. Que eu posso ter, sim, uma família feliz. E que eles também. Então, essa mensagem, assim, de amor propague, toma uma dimensão que fala... Toda vez que eu falo disso, eu me curo. Que transforma, exatamente. Eu me curo esse também. lugar. E dá sentido, É dá isso. propósito. Porque eu falo, cara, meu pai era um cara maravilhoso. Se Ele teve depressão? Exato. Se hoje em dia a gente falasse mais sobre depressão... Claro. Como buscar ajuda, como ser uma escutativa, faria toda a diferença. Completamente. Mas exatamente esses assuntos que a gente está tendo, porque na minha geração ainda mais, o preconceito ele era gigante. Então, assim, se tem depressão, é louco, vai no médico? É louco. Não sei o quê, não pode. Tem uma criança com síndrome de Down? Tenho vergonha. Cara, o meu filho é Cara gay? de Tenho vergonha. frescura. Então, gente, eram tantos preconceitos, que era tanto desamor. Né? E afastou tanto. Então, assim, que a gente consiga reconectar isso, porque os nossos filhos vivam nesse ambiente de amor mesmo. E que a gente consiga transformar essas dores nessa potência. Porque, cara, é isso, Bru. Eu não sabia, fiquei impactadíssima agora. Que máximo. Amém, obrigada. Não, e certamente você vai impactar muito, muito mais vida, porque é uma missão muito além. Não é só uma vontade, é uma genuidade, é uma dor aí. Sabe aquela história de você não reconhecer a sua força? Aquela menininha que via só o holofote pro marido e tal. E eu falava, cara, hoje em dia eu converso com as pessoas, eu chego em lugares, assim, contando as minhas experiências, palestro nas escolas. E eu tenho um alcance tão gigante que eu falo, cara, eu preciso usar isso pro bem. Então, e viralizar essa mensagem mesmo, Mas sabe? você tá com essa força hoje, tipo, de ter essa... Porque você tem que chegar num lugar que você tem essa condição, né? Exato. Porque se você não tá ainda preparado emocionalmente, você não vai conseguir impactar. Agora, se você busca essa força e acha... Essa minha força vem da minha família, vem de Deus. Pronto. Mas eu também faço terapia, sou fã de terapia. Acho que todo ser humano tinha que fazer terapia. É isso aí, é isso aí. Porque o autoconhecimento é libertador. Quando você tem consciência das suas dores, né? Dos seus problemas, das suas crenças, você traz isso pro consciente e é como tirar uma cortina dos olhos, né? Falar, não, tem um caminho, tem um atalho, tem uma estratégia. E aí fica mais fácil, né? Fica mais fluido o ritmo. Exatamente, é isso aí. A terapia mas é o passo de evolução. É simples. Você querer evoluir, você toma consciência do que tá errado. Exato. Com você, o que você tá fazendo. Ao e aí redor. você melhora. Outra palavra que eu medito também é sobre autorresponsabilidade. Não adianta você ficar responsabilizando sua mãe, o que te aconteceu, Total. o fulano, o ciclano, aquele emprego que você perdeu, não. O que você está sendo responsável na sua vida? O que você tem feito com o que você tem nas mãos, né? Isso aí. Então, autorresponsabilidade também é outra palavra que, assim, eu medito bastante, sabe? Autoconhecência, Até porque, Bru, eu acho autorresponsabilidade. muito que a nossa cultura brasileira, talvez a cultura latina, tenha muito disso. A gente precisa responsabilizar o externo. Exato. Né? E isso, cada vez mais eu aprendi. Eu sou psicóloga de formação, não sei se você Não sabe. sabia! Eu sou. E minha mãe também é, então eu tô toda trabalhada na psicologia. Meu Deus. Então a gente É quase uma terapia. É gente, quase uma né? terapia. Mas é muito louco, porque é engraçado, porque assim, por mais que muitas consciências eu tinha, eu vivia na minha latinidade da agora. Então, assim, tipo, se tá num caixa de supermercado, a pessoa esquece alguma coisa, ela faz você ficar esperando ela. Espera, e se você não espera, que custa? Né? Então, assim, isso você não se dá conta que a gente vive essa cultura e você acaba que custa. Mas custa, o meu tempo. Você esqueceu, você vai lá e busca, você vai pro fim da fila. Né? Só que quando você vive numa cultura que não é, por exemplo, europeia, americana, você começa a dar de cara com umas coisas e fala, meu Deus, o problema é meu. Exato. De cara, eu lembro de uma mulher da escola dos meus filhos, eu cheguei atrasada, tipo, era coisa de 5 minutos, sei lá, só que ela já tava no horário dela, e ela não, tipo, eu fiz assim, o que custa, né? E ela fez assim, I'm so sorry, it's not my problem. Aí eu,
quase matar a mulher, mas depois aquilo me deu um chacoalhão. Eu falei, cara, não é problema dela, como é que eu vou gritar com ela? Quem se atrasou foi eu. Exato, a autorresponsabilidade. Acabou. Cara, tipo, um aprendizado ali, sabe? Na Alemanha eu vivi muito isso. É. Tinha apresentação na escola, te juro, Talu, eu atrasei 1 minuto. E a apresentação de criança é 2 minutos, 2,5. Eu perdi metade, Claro. eles já estavam ali apresentando, era uma coisa bem simplesinha no corredor. Uma vez eu marquei uma festinha do meu filho 3 horas. Eu cheguei 3h05 no salão. Todos os alemães já lá. Aí minha cara de pastel de tipo, o que vocês estão fazendo aqui? A gente costuma chegar meia hora depois. Mas isso é respeito. É respeito, cara. Isso. E isso eu tenho meditado agora mesmo, vivendo aqui no Rio de Janeiro. Quantas vezes você se dispõe a pagar 1 hora a mais de buffet, de festa, porque todo mundo atrasou? Acaba a festa. É uma pena, é uma pena. Mas é o que é. Mas é o que é. É o que é certo. Então, realmente, a gente aprendeu a se moldar nos padrões que não são corretos, Sim, né? exato. E como a gente estava contando desse caso do motoqueiro do iFood, a gente elogiar uma pessoa de ter domínio próprio, de ter respeito, de falar, você é louco, de não o problema reagir. de não reagir. Você é louco, o problema é seu. Eu não, eu sei quem eu sou, eu sei dos isso. meus valores. É isso. É muito confrontador, Não, é né? muito louco, mas o lance é você sempre estar em consciência, gente. Amém, é isso. Porque é o que fala, se uma pessoa te ofender, só te ofende se você se sentir ofendido. Quem tá ofendendo é sobre ele, não é sobre você. Perfeito. Então a gente tem que estar sempre em alerta com a gente. Tipo assim, calma aí, por que eu tô reagindo desse jeito? Perfeito. Faz sentido? Não faz. É duro, porque tem horas que você é instintivo, ainda mais a gente na nossa latinidade toda. Perfeito. Mas é muito louco essa diferença. E eu tive esse banho de cultura na Alemanha, né? Por exemplo, a Alemanha, ela fica 15 dias sem passar o lixo. Na minha cidade, naquele período era assim, 15 dias sem passar o lixo que não é reciclável, Tá. né? Então, naquela época que não tinha fralda biodegradável, nem sustentável, você ficava 15 dias com fralda de cocô em casa. Gente. Não, isso, quando eu conto, eu falo, como isso? Imagina um brasileiro fazendo isso. Não. Cara, você lava o potinho do Danone pra jogar fora. Você leva a sua garrafa de vidro lá no mercado pra trocar por moedinhas. E isso, o presidente da Volkswagen, que era a cidade que a gente também morava, ou um funcionário, sei lá, normal. É cultural. É cultural. É isso. É todo difícil. mundo é igual. Mas quando a gente tem essas experiências externas, essa coisa da autorresponsabilidade, do respeito ao tempo do outro, né? É completamente diferente. E aí, quando a gente volta pra cá, a gente tenta ver como é que a gente organiza de maneira que não seja também rude, porque não adianta, né? verdade. Você vai se comportar assim, mas as pessoas não vão, e você vai ter que lidar com isso, porque como é que faz? E o lance, Talu, e você tá me dando várias chaves, é você não se amoldar ao que não é errado, né? É isso. Porque depois de 12 anos na Europa, voltando agora a 7 anos de Rio, acaba que é isso. Claro. Eu mesmo, gente, acabei de chamar a assessora da Talu e falei, tá na hora, porque olha só, eu tenho a consulta da Leticinha, eu tenho um monte de coisa, eu tenho que buscar o filho no médico, porque acaba que você se... Claro. A molda Você e sabe que a chance de estar errado o horário é grande. Exato. E a gente começou 10 minutos antes, tá? Amor, respeita a nossa história. Mas porque a gente tá... Eu sei também do tempo. Tem o teu tempo, tem o tempo deles, eu tenho o outro tempo. Então, tipo... Tempo é vida. Tempo é vida. Cara, isso é falta de respeito você não cuidar do tempo do outro, entendeu? Exato. E acabou esse lance, tempo é dinheiro, não. Tempo é vida. Nem dinheiro compra Esquece. tempo. Tempo é vida. Tempo é Exatamente vida. isso. Bru, e me conta uma coisa. Então, qual é o nome do projeto que eu quero pôr os arrobas aqui? Como é que funciona? Se alguém quiser contribuir, existe contribuição? Vocês mantêm? Como é que funciona o projeto em si? Ai, que linda! É lógico! Obrigada. Imagina. Eu tô aprendendo a falar disso, assim. E isso, porque eu sou essa pessoa que faz. Então, eu pego o meu carro, eu falo, Deus é tão bom comigo. Sou que eu vou fazendo lá e pronto. Exato. Eu vou lá, pego o meu carro, carrego as caixas de som. Isso é empreendedorismo, tá? Tudo bem que é causa social, mas isso é o empreendedorismo. Né? Muito. Exato. Não, e aí, olha só, a última vez, meu pneu furou em frente a um borracheiro. Aí eu lá olha naqueles bairros... Né? Olha que é bênção. Aí eu lá naqueles bairros, o meu carro blindado, ele trocou meu pneu e me cobrou R$20. Eu falei, moço, eu tô vindo da Barra. Me cobra pelo menos 50. Não faz isso não, mas você vê, cara. Exato. É isso. Sabe? É. E aí Deus Ele cuida, fazendo o que é né? certo. Exato. Exato. É isso. Então, o nome do projeto é Enquanto o Fôlego Houver. A gente tem um Instagram oficial. A gente tá se aperfeiçoando, sim, para conseguir... agora eu tô nessa fase de
capacitação dos profissionais da equipe, que já são Eles são top. voluntários ou você remunera? São voluntários, Sim. exato. E na captação de patrocinadores também, para Legal. manter esse projeto, que é muito lindo. Quando a gente identifica reais necessidades de acompanhamento psicológico, a gente encaminha. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar que precisa estar capacitada Claro. e motivada para manter isso em alto nível. Claro. Porque eu costumo falar para eles, a gente foi muito visionário. Foi uma ideia que surgiu no meu coração. O Bjork, a Tayane, que é a esposa dele, que é musicista, toca sax, fica a coisa mais linda. Eu costumo falar que eles são o Jay-Z e a Beyoncé do Brasil. Porque imagina, rap com sax fica Que a coisa mais máximo. linda. E é isso que a gente leva nas escolas. Que bacana. Então, é totalmente voluntário o projeto. A gente vai nas escolas municipais e estaduais. Mas E vocês vão educar, Bru. Por exemplo, quando vocês identificam que tem uma criança ali com alguma necessidade de suporte, esses profissionais dão suporte ou vocês encaminham para a prefeitura, alguma... Exato, a gente vê a condição da escola, o que, assim, daria outro podcast se a gente for entrar nessa Sim. temática. Ou a gente encaminha, assim, para o grupo específico ali da região do bairro, ou a gente encaminha para alguma consultoria online Tá. com psicólogos associados. Ah, legal. Mas esse é o mundo ideal. A gente viu que a gente tem que gerar um protocolo também de transformação. Assim, estabelecer ali um questionário, enfim, para ver em números isso. Eu tenho registrado, Talu, crianças que vêm e me dão um gilete e falam, eu não vou mais me cortar. Ai, gente, que Ou dor. crianças que entram em contato com a gente falando, eu ia tirar minha vida, não vou mais. Só que eu preciso transformar isso em números para as Claro. empresas acreditarem que isso é real, que isso Claro. é palpável. Sim. E sim, investir em ações como essa. Claro. Por enquanto, vocês não têm propriamente, tipo assim, não existe doação. Por exemplo, vamos doar, porque não vai ter onde... Não, eu vocês tô ainda não estão tudo- estruturadas nesse sentido. Exato, não. A gente está agora formalizando para ser uma ação social de terceiro setor, Isso. para conseguir essa captação de verba. Mas é tipo algum profissional que queira se envolver. Perfeito, Faz só sentido? entrar em contato. Então, porque Aham. às vezes não é um psiquiatra. Não, e empresas também, que quiserem já se envolver, porque a gente Pra está tentar nesse entender. processo. Legal, porque aí vocês desenvolvem juntas. De repente Exato. a empresa já tem um projeto que ela já sabe como é que funciona. Exato, a gente está Contribui. nesse momento. Ai, que legal, Bru. Obrigada por me dar voz. Gente, É pelo amor de isso. Deus, você tem que falar. Obrigada. E tenha mais. Porque eu acho que daqui muita gente vai ver que nem sabe, nem sonha. Né? E você tem mesmo que verbalizar. E tem mais uma coisa que eu acho super importante, que tanto quanto a gente faz ação social, quanto a gente faz doações, também somos julgados aqui no Brasil. Se a gente falou que doou, olha lá, tu fez um marketing que fez doação. Amor, lá nos Estados Unidos, as escolas particulares caríssimas, caríssimas, tem ranking de doadores. Teve um que doou, não lembro quanto foi, sei lá, 16 milhões de dólares. Foi lá para o ranking. E aí os outros querem doar mais, porque querem doar mais que aquele. É melhor essa competição, entendeu? Deixa competir doando, porque tá ajudando hospital, tá ajudando isso aqui, do que ficar competindo qual é o carro mais caro. Gente, pelo menos tá fazendo boas ações. Cara, você tem falado muito com o meu coração, tá? É eu também, isso. a gente nunca tinha tido uma conversa É. tão gostosa, assim. Obrigada por essa Obrigada, oportunidade. E eu acredito muito nisso, assim, porque boas ações geram outras boas Claro. ações. E quem conhece o nosso coração, Talu, é Deus. É isso. Então, que ele julgue, né? É Se eu não isso. estiver fazendo com essa intenção, ok, que eu esteja fazendo. Claro. Que eu seja um agente Pelo transformador. menos tá fazendo. Exato. Você não lê, tipo, quem tá julgando não levanta nem a Exato, bunda da cadeira, exato. fica ali só Que julgando. é muito mais fácil falar, né? Claro. Eu falo, quando a gente aponta, ó, tem 3 dedinhos aqui falando, e aí, você? É, o que bem você isso. tá fazendo? Mas é isso, Bru. Então, assim, vai pra cima e vocês com certeza vão se engajar, vão ter pessoas que vão se envolver, até pela credibilidade que vocês têm. Tem pessoas. Por exemplo, o ano passado, eu sempre quis me envolver. Minha mãe sempre foi envolvida em causa, sempre. Psicóloga também. Foi com deficientes físicos. Depois ela teve livro, Narcóticos Anônimos. Minha mãe é super engajada. Enfim, aí ela. E eu sempre tive vontade, só que eu tinha um pré-conceito na minha cabeça. Tudo conceitos, né? De que assim, eu preciso ser que nem você está indo lá fazer a causa. Né? Só que, gente, eu já tenho tantas coisas na minha vida, mas ao mesmo tempo eu sempre ficava, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Aí aparecia alguma coisa, eu falei assim, não vou doar, porque doar, tipo, eu não tô fazendo o que eu tenho que fazer. Parecia. Aí eu não fazia aquilo, eu não fazia nada. Até que apareceu uma associação, uma ONG, na verdade, que ela é a Fundação Amor Horizontal, que já tá há anos também. Conheço, Exato, exatamente. Aham. Me apareceu, eu Foi virei... minha amiga em Madrid, né? Mas de verdade, ela era casada de verdade. Eu nem lembrei dessa conexão. Olha isso. Então, aí, quando me trouxeram a causa, olha o preconceito também. Quando me trouxeram a causa, Talu, você não quer ser embaixadora porque você tem muitas conexões, tal.
Eu falei, cara, mas essa causa já é tão grande de uma pessoa que já tem tanto dinheiro, já tem patrocínios tão grandes, eu não vou me engajar nessa causa, porque essa causa já tem muitos... Aí eu peguei, parei pra olhar e falei, cara, ela contribui com mais de 50 mil bebês, crianças e adolescentes. É tão sério, já tem toda a gestão, já tem todo o projeto. Tá louca? Como é que você não se engaja? Se engaja, porque você vai conseguir trazer essa galera que precisa estar aqui. Já consegui patrocínio de uma marca, eu já coloquei isso numa feira que eles vão ter. Então, aí todos os contatos que eu consegui ter. Então, assim, aí eu fico assim, olha quanto tempo eu perdi, porque eu ficava achando que eu tinha que me engajar com a mão. Se você não consegue com a mão, ou com um projeto que tem que ser legítimo em você, como você pode? Como você faz? Né? E eu ainda digo mais, tá, Lu? E eu compactuo disso, tá? O nome, às vezes, é vaidade. Você acha que é vaidade? Às vezes sim, inconsciente, sabe? Inconsciente da gente ter o pioneirismo, da gente ter ideia, da gente pôr a mão. E na verdade a gente tem que fazer acontecer. É só fazer. Exato. O mínimo que seja. O mínimo, da maneira que for, mas isso. que seja transformador. Porque o que eu vejo aqui, principalmente no Rio de Janeiro, onde eu moro hoje em dia, é essa mente assistencialista. Você que tem muito, tem que dar pra mim que sou um pobre coitado, não tenho nada e nunca vou conseguir. O vitimismo. O vitimismo. Isso, cara, não tem mais vez. E Também a gente acho. precisa, assim, investir em ONGs, em projetos sérios que gerem essa transformação, Sim. A essa consciência. metanoia. É isso. Exato, de que você pode, sim, ser dono da sua história, que você pode, sim, não precisar, ou precisar aquela ajuda, aquele assistencialismo pontualmente, Claro, sabe? pra poder mudar de nível, né? Exato. E, cara, eu acho que tudo é aprendizado, Claro. né? E que legal que você se associou com eles, porque Super. realmente eles são Não, maravilhosos. o que você precisar de mim, também você conta comigo. Também já ajudei. Tipo assim, todo mundo que vem na minha, é que assim, eu tô junto, entendeu? Eu tô me engajando. Já falei pro Humberto da Causa Preta, já tô botando eles na revista, não sei o quê. E vamos que vamos, entendeu? O que a gente puder dar voz pra essa transformação, eu tô junto. Onde for, me leva que eu tô indo, que eu vou junto. E levo quem eu puder. Amém. Sabe? Essa é a missão. E Parabéns. qual que é teus planos pros próximos, até os 40? Como é que você se vê com 40? Ai, meu Deus. Eu me vejo fazendo muito futebol aqui no Rio de Janeiro, que essa é a minha meta. Você ama? Amo. Eu vi, tu joga bem pra Adoro. cacete. Não, cara, eu falo, o Instagram, ele dá uma editada, Óbvio, né? a gente mostra que tá bela ali. Tô evoluindo. Mas eu me vejo nesse processo, assim, sabe? Sendo uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma cidadã melhor, uma filha melhor. Então, eu acho que pelo meu histórico de vida, e isso é uma coisa que eu trabalho em terapia, tá, gente? Às vezes eu não consigo fazer muitos planos a longo prazo. Eu vivo muito momento, né? Imagina você perder seu pai com 7 anos. Você vive um momento, você vive um momento. Choque. Exato. Então é uma coisa que eu ainda não sei falar, mas eu vejo, sim, o meu projeto sendo relevante, impactando Virando uma sociedade, referência daqui a sabe? pouco. A gente tá com o ideal de ter uma escola modelo com um projeto ali dentro e ter os dados de transformação naquela sociedade, sabe? Muito Porque legal. é muito triste, tá, Lu? Você vê que um túnel, quando você vai para Campo Grande, Santa Cruz, enfim, Guaratiba, divide sonhos, cara. Tem pessoas atrás daquele túnel que não conhecem a praia, sabe? Porque às vezes a gente se limita muito naquele mundinho, naquelas vivências, naquelas experiências. Então, o meu sonho de ter 40 anos é ver meus filhos cada vez mais tendo orgulho da mãe deles. E vai ter muito, com Amém. certeza já tem, né? Eu amei, Bru. Muito obrigada. Amei tua história, amei me conectar mais ainda com essa tua história. E você conta comigo, tô falando sério. Obrigada. Agora, tipo assim, estamos mais conectados, porque de verdade eu amei. E você conta comigo, real. Obrigada. Eu Muito cada legal. vez mais Obrigada. te admirando, me inspirando, porque eu acho que é isso. Mulheres têm que se inspirar em outras E colocar mulheres. uma pra cima, a outra pra Exato, cima. exaltar a Exato. história da outra. É isso. E ter coragem, porque o que tem em você sobra em mim, o que falta em mim sobra em Exatamente. você e a gente se soma. E a gente né? aprende muito uma E com a a gente outra, né? aprende. É isso, maravilhoso. Obrigada, tá? Ai, eu amei. Gente, eu espero que vocês tenham amado tanto quanto eu. Conhecer essa pessoa, essa luz, que também vai transformar e já está transformando a vida de Amém. tantas pessoas. Aprendam, sigam, vai lá, se engajem. Se são empresas, vai lá pra procurar saber como é que vocês podem também se engajar e participar, porque, gente, a vida é isso. Espero que vocês tenham curtido. Falei do enxoval. Segue Italu Concept Baby, se você tá grávida, vai fazer enxoval nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil mesmo, ou em Portugal, em Lisboa. Italu Concept Baby é uma assessoria que a gente não ganha comissão de loja nenhuma. A gente faz uma assessoria assertiva, consciente. E se você já tem um bebê que não tem mais produtos, vão pegar até produtos da Leticinha lá pra circular. Põe pra circular na minha plataforma Second Hand, que também é um Outlet Baby. Que assim a gente faz a sustentabilidade, que é muito mais ecológica do que econômica. Muito obrigada. Se inscreve no canal. Obrigada! Que linda! Obrigada a você.